Parte 2. Continuamos aqui a apresentação da pregação da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 10 ao 20. No fim do outro vídeo, eu estava falando que a cidade de Filipos ela foi fundada por Filipe, que era o pai de Alexandre Magno, e que trata-se de uma região muito montanhosa, mas que funcionava como divisa entre a Europa e a Ásia. Isso a tornou muito próspera. E ela acabou se tornando, no tempo de Cristo, uma colônia romana. E o seu povo tinha orgulho dessa cidadania romana. Todas as cidades tinham, na verdade, isso. Todas as colônias. Nós podemos ver isso nas palavras dos homens que acusaram Paulo e Silas, lá em Atos 16, 20 e 21. Eles disseram assim contra eles: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Mas essa carta tem a resposta para aquela acusação. A nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, 20. Assim como os romanos, não podemos esquecer, independente da sociedade que nos envolve, que nós somos cristãos. E que essa é a nossa identidade. Paulo relata nos versos 1 ao 7 do capítulo 4 que os cristãos de Filipos eram perseguidos e que assim participavam com ele de suas prisões e da defesa do evangelho. Ele lhes disse que não precisavam temer seus inimigos porque estão passando o que ele mesmo já havia passado e que Deus proveria todo o suporte e toda a direção necessária. Podemos dizer que Paulo teve uma amizade estreita e verdadeira com a igreja de Filipos. Ele se orgulhava de não ter que receber nenhuma ajuda para se sustentar, que podia fazer isso com o trabalho de suas mãos. Mas ele aceitou o presente dos filipenses, como está em 4,16. Quando ele chegou em Coríntios, passando por Atenas, recebeu o presente e constatou que só os filipenses se lembravam dele. 2 Coríntios 11, 9. Paulo chamava os filipenses de irmãos, armados e muito saudosos. Dizia que eles eram a sua alegria e a sua coroa. Está na primeira parte desse capítulo. Quando Paulo escreveu essa carta, encontrava-se preso em Roma e tinha propósitos bem definidos. Informar aos filipenses que Epafrodito, enviado por eles, tinha melhorado de sua doença. Queria aliviar o sentimento e a preocupação dos irmãos numa cortesia cristã. Da prisão, Paulo se dirige aos corações de seus amigos, levando uma alegria diferente, da qual ninguém pode nos privar, porque se trata do verdadeiro contentamento. Nos capítulos 10 a 13, Paulo expressa grande gratidão que ficou em seu coração pelo donativo que ele recebeu. Ele sabia que estava em suas mentes e em seus corações, que havia uma fidelidade entre eles. Ao dizer que não necessitava do presente, não quis ser rude, mas ensinar que havia aprendido a desfrutar do dom do contentamento. Paulo usava essa expressão, na verdade ele usou uma expressão local chamada autarques, que quer dizer inteiramente autossuficiente. Essa expressão foi posteriormente muito utilizada pelos estoicos e significa uma situação espiritual em que o homem era absoluta e inteiramente independente de tudo e de todos. Um estado em que o homem aprendia por si mesmo a não necessitar de nada, nem de ninguém. O estoicismo é uma doutrina criada pelo grego Zenão de Cício, cujos princípios são a busca pela ética e pela tranquilidade imperturbável, mesmo numa situação trágica ou de grande sofrimento. Os estoicos defendiam que a abstinência era necessária, a abstinência de emoções destrutivas como paixões, fantasias, tristeza e gula.
propunha a eliminação do desejo, das emoções e dos sentimentos. Aceitavam qualquer coisa, por desastrosa que fosse, como a vontade de Deus. Um escritor chamado Glover, R.T. Glover, ele disse que os estoicos faziam do coração um deserto e chamavam isso de paz. Quanta diferença podemos identificar entre os estoicos e Paulo? O estoico dizia que podia aprender por si mesmo o contentamento, através de um ato da sua própria vontade. Paulo dizia exatamente o contrário. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Para o Paulo, sua autossuficiência era um dom divino, ou seja, ele encontrava a sua suficiência em Deus. Podemos dizer que o estoicismo fracassou porque era desumano, mas o cristianismo triunfa porque tem origem divina. Paulo podia tudo, porque o homem que caminha com Cristo é capacitado pelo Espírito Santo a enfrentar suas dificuldades. Mesmo estando bem claro esse sentido do tudo posso naquele que me fortalece, vale ressaltar que esse é um dos versículos mais populares, porém um dos mais mal utilizados da Bíblia. E que se as pessoas compreendessem o que ele significa, talvez ele não fosse tão popular. As pessoas muitas vezes o aplicam a motivos triviais e egoístas, como disputas esportivas, carreiras, aquisições e outras coisas que geram simplesmente satisfações próprias e pessoais. Sim, podemos dizer que Cristo nos dará as forças necessárias para resistir a provocações e tentações, mas pelo bem do Evangelho. Paulo demonstra que sua preocupação é com a condição espiritual dos cristãos e se regozija com os sinais que vê de homens verdadeiramente transformados pelo Evangelho. Dos versos 14 a 20, nós vemos Paulo nos chamando a atenção para a generosidade dos filipenses. Ele afirma que a sua alegria não vinha do donativo em si, mas em seu coração ele tinha se alegrado muito pelo aquilo que motivou-os a ter aquela atitude, porque era uma expressão de bondade, de solicitude e de generosidade. Ele sabia que aquelas atitudes pesariam em favor deles um dia na presença de Deus. Aquela doação foi muito mais do que um presente. Paulo viu como um sacrifício para Deus, que ele chamou de aroma fragante ou aroma suave. Essa frase era muito comum no Antigo Testamento para se referenciar aos sacrifícios aceitos e agradáveis a Deus. Gênesis 8:21, Levíticos 1, 9, 13, 17 falam disso. Paulo não deixou de apreciar nem desprezou o que eles tinham feito, mas deixou bem claro que sua alegria era muito maior por causa do amor que os tinha inspirado. O ensinamento é que tudo o que fazemos para a igreja do Senhor agrada e deve agradar somente a Deus. O que é que tem capacidade, então, de nos separar do amor de Cristo? A angústia dos nossos corações? As atrações desse mundo? A fome, as tentações? Segundo o que aprendemos dessa carta, se tivermos a capacidade de orar e glorificar a Deus nas tribulações e perseguições, nada mesmo é capaz de nos separar desse amor que é maior do que tudo. Vamos deixar aqui algumas recomendações de leituras bíblicas. A paixão pelo reino de Deus e pela evangelização acrescenta em nossos corações a compaixões pelas almas perdidas. Isso está em Ezequiel 3, 17 a 20 e também em Marcos 2, 1 a 12. Até essa maneira de evangelizar precisa ser humilde, precisa da submissão, ser submissa ao Espírito Santo,
porque é Ele que nos traduz a vontade de Deus. Então nós só precisamos ser obedientes para não nos desviarmos dessa vontade. Isso está em Mateus 10, 5 a 20. A vitória vem da fidelidade, da persistência e da conscientização de que é Deus que produz em nós seus frutos. Isso está em 1 Coríntios 3, 6 a 9. O que aprendemos com os filipenses, que podemos aplicar nas nossas vidas, é que precisamos ser participantes do Evangelho. A palavra grega usada para isso é koinonia, que às vezes também é traduzida por irmandade ou comunhão. Logicamente, que o sentido preciso, ele depende sempre do contexto. Mas o sentido amplo e principal dessa palavra se refere à participação em alguma coisa objetiva. Na relação de Paulo com os filipenses, eles tinham essa visão compartilhada. Eles lutaram juntos por essa batalha santa, pela defesa e pelo progresso do Evangelho. Suas atitudes e comprometimento, até financeiro, somente confirmaram que a transformação havia acontecido em seus corações e que ela era genuína. Paulo tinha confiança que Deus de fato tinha começado uma obra de salvação neles e que ele a levaria à conclusão. Isso está no 1º capítulo, no versículo 6. Termina essa pregação relembrando mais uma vez que Paulo nos ensinou que precisamos compreender que a operação do Espírito Santo nos permite discernir aquilo que é melhor, a fim de que nós possamos ser puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Em Cristo aprendemos a amar, a cumprir a nossa missão, praticar as boas obras, independente da situação. Aprendemos também que devemos ser caridosos e fazer tudo para o progresso do Evangelho e também para o crescimento da Igreja de Cristo. Porque assim nós estamos cumprindo a vontade de Deus, conduzidos por um amor que vem dele, um amor que une os homens e os torna capazes de glorificá-lo, independente das circunstâncias. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Até a próxima.